Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já pedir um favor, compartilhe essa entrevista que com certeza alguém está precisando dela. Ative a notificação para sempre receber o aviso de quando tiver um episódio novo. E claro, siga o nosso canal para poder levar para o maior número de pessoas possíveis. E hoje a gente vai falar sobre atendimento do cliente, como encantar. E a gente vai ter a base, um dos maiores parques do mundo aí. Nosso convidado esteve lá recentemente, está fresco na memória dele. A gente até criou um grupo de WhatsApp para falar sobre isso, como o atendimento é feito lá fora e como a gente trazer isso para as nossas aulas de natação. Bruno Herbolato, muito obrigado pela presença, Bruno. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de poder conversar com vocês, que tem como negócio as escolas de natação, tem a natação como um produto e como a gente vai fazer a valorização disso, como a gente vai buscar isso, né? Então, recentemente aí na viagem de família, a gente pôde estar lá no maior parque de magia do mundo, né? O que os direitos autorais nos não permitem, mas você já entendeu, o ratinho mais famoso do mundo. Tive por lá e como eu só estudava isso, né? Cadê a tua Bíblia aí, ó? Uma das Bíblias que a gente sempre estudou. Eu estudava muito isso, eu via muito isso, eu falei, tá na hora de ver na prática. Vamos ver se realmente acontece tudo isso. Mesmo porque, recentemente, dos meus colegas que tinham ido, meus amigos que vão com a mesma... tem a mesma visão, tem o mesmo posicionamento de vida ali, começaram a falar para mim, né? Putz, não é tudo isso não, Brunão. Papapi, papapá, eu falei, tá na hora de eu ir e ver. Tá na hora de eu ter a minha opinião, tá na hora de eu ver o que acontece ou não acontece e o que eu posso trazer, o que eu posso acrescentar ou não. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Tichibum, Educação Aquática, que visa aí o aprendizado da natação, mas sempre preservando pela segurança e a parte de prevenção aquática, formando as crianças de forma global, emocional, social, afetiva. Tem a plataforma Educar, o aplicativo da Swim Track, fábrica criativas de aula de natação para te auxiliar na criação de planos de aula. Você que está com aquela dificuldade no dia a dia, não vem a criatividade, quer dar uma aula diferente, vem para o nosso grupo. A gente cria objetivos semanais e 2 aulas por semana para você aplicar aí na sua academia ou clube. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Tenho diversos livros aí desse grande parque, você deve estar estranhando porque a gente não está falando o nome, porque eu tenho um outro canal do YouTube que ele caiu, e um dos vídeos que foi esse motivo da queda foi desse parque, então a gente não fala mais o nome do parque, para não correr o risco de cair também o nosso podcast e a gente perder mais de 300 entrevistas, que alguns cursos a gente perdeu, tinha mais de 300 cursos lá no canal do YouTube, foi abaixo, então vamos preservar. Mas Bruno, você foi lá, conheceu esse grande parque, e ele é conhecido como proporcionar grandes experiências imersivas aí para os visitantes. É isso mesmo? Você teve essa experiência imersiva e como a gente trazer isso para as aulas de natação? Vamos lá, realmente, assim, acho que a fama dele, né, e tudo, já nos cria e gera uma expectativa muito alta lá, né? E você realmente é encantado por todo momento que você está ali, toda hora que você está falando. Queira ou não queira, é gigante o negócio lá, né? É muito grande. Só que no operacional, na prática, no dia a dia, a gente acabou, principalmente eu que fui mais crítico com isso e tudo mais, a gente percebeu que, como eu brinco com você, será que o caramelo mordeu o rato? Porque tudo que a gente lê aqui, tudo que a gente vê, histórias e episódios que a gente ouve de encantamento, assim, do atendimento ao cliente, eu vou te falar pelo simples... Vou pegar um take aqui, recortar e falar... a proposta de quando você vai pela primeira vez, quando você compra o ingresso, quando você passa por tudo desse processo, você recebe um bottom lindo, gigante, como você pela primeira vez lá. E aí você põe isso tudo e para quê? Na prática mesmo, te juro, não teve uma pessoa que me abordou para falar, parabéns, é a tua primeira vez aqui ou não. E eu fiz questão de botar o broche no peito, botar o broche no boné, botar o broche na mala. Vocês que acompanharam, vocês que estavam no grupo de WhatsApp e todo dia eu vinha com as minhas experiências lá, vocês vão perceber isso. Voltem lá nos vídeos e reparem onde estão os botos. E isso foi uma coisa que para mim me decepcionou bastante.
né? Eu até no momento, quando eu fiz a compra e voltei, instiguei o pessoal do grupo do WhatsApp. E aí, como tá o primeiro momento, a primeira experiência do seu cliente, que ainda nem é cliente, que normalmente ele vem para aula teste. O que você faz para escancaraçar isso? Você fez um vídeo, você fez uma aula já, né? Tem um curso desse do primeiro momento do cliente na sua empresa. E aí eu fiquei 20 dias lá, que confesso que, assim, essa parte foi uma parte que decepcionou bastante. E o que dá para a gente aprender, né? Então, tem magia, tem estrutura, tem estudos que a gente fez e tem o que a gente pode aprender com as coisas que a gente vivencia ou não. Então, hoje os clientes cada vez pagam mais caro para ter essa experiência, essas vivências. Então, você proporcionar isso nas suas aulas de natação é muito importante. Então, esse primeiro momento, essa primeira aula, você tira uma foto, você manda para o seu aluno, deixa de recordação, filma um trecho do aluno executando. Boa. Às vezes aquele aluno que ele às vezes não consegue atravessar uma piscina, tem dificuldade, ou chega lá tossindo, vermelho, e depois de um mês, um ano, você mostra um vídeo e vê essa evolução dele. Então, você traz essa experiência para ele. E é claro que aí eu também vou fazer o meu jabá da aula historiada, da aula temática. Você proporcionar experiências, vivências dentro da sua piscina que só lá ele consegue proporcionar. Ou a parte de sociabilização, equipes de natação, competições, levar para maratonas aquáticas. Cada vez mais está crescendo a parte de maratona aquática, mas não pela competição, mas sim pela sociabilização. As pessoas irem lá, ninguém está preocupado quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. E até por isso que eles estão, porque lá no mar ninguém sabe quem está ganhando, quem está perdendo. Na piscina isso é muito visível, por isso que cresce muito a maratona aquática, porque é a experiência, é a viagem, são os amigos, é a experiência, é o desafio, é uma experiência, cada vez que você entra no mar é uma experiência diferente, nunca o mar é igual a da que foi da última vez, que vai ser o próximo. Então são experiências, o que você promove de experiências aí. Mas, e aí, Bruno, quais são as marcas registradas ali no parque que você viu? Que atenção que eles dão aí para os pequenos detalhes? Eles falam ali da lixeira a cada 7, 8 passos. É isso mesmo, não é? E qual o aspecto aí da experiência que a gente pode trazer aí para as nossas aulas de natação quando a gente fala dessas marcas registradas nos mínimos detalhes? Cara, exatamente, né? Esses são os detalhes que a gente ouve, sempre estuda. Então, você pega os livros, o cara montou, você fez um recorte muito legal, né? Eu tô aqui, ó, gente, eu fui pegar a colinha do nosso grupo de WhatsApp, porque geraram 15 insights para mim de provocação entre vocês, né? Que estão participando tudo. Isso tudo vai virar uma coisa bem bacana com a natação criativa, né, Rê? A gente vai fazer uma coisa bem bacana para vocês. Mas, realmente, então a gente vê lá que o cara queria ter o parque mais limpo do mundo, que os pais pudessem ficar num ambiente agradável enquanto os filhos se divertiam, e realmente ele buscou isso. A gente vê que ele estudou, os livros nos contam isso, né? Que ele estudou, ele fez pesquisa no público dele. Quantos metros você não joga o lixo lá por quê? Porque está muito longe. E qual que seria a distância mínima para isso? Então tem um vídeo meu lá que eu mostro, cara, num raio ali de menos de 3 metros de mim, eu estou cercado de lixeiras. Mas mesmo assim o ser humano decepciona, né, meu? O ser humano falhou o ser humano. Graças a Deus alguns ainda dão certo, mas a sujeira estava ali. Só que ao mesmo tempo, daí quando eu fui em outro parque, ao mesmo tempo você via um monte de gente de uniformezinho branco com os catadores de lixo e realmente, cara, era impecável isso. Se o ser humano falhou, o cara montou um exército para que pudesse manter limpo, né? Então, é muito legal. E esse daí também... Isso é só um plusinho, né? Mas eu estava num parque, não é o parque propriamente dito, né? O parque com as atividades, com os brinquedos, mas era um parque da Disney. Escapou. É um parque lá desse universo mágico do mundo, de entretenimento, o que você disse, de experiências. Então você entra lá, tem lojas, eu fico até com medo agora de falar as marcas, né? Mas tem loja dos blocos de montar, tem um restaurante totalmente temático, muito legal, tem loja de como fala? Joias, né? Eu ia falar bijuterias, mas não, é joia. Tem as marcas de roupa, tem tudo. Tem o espetáculo daquele circo famosão também lá dentro. E era um dos parques que, para mim, me pareceu ser meio que como uma franquia. Ele é um braço, assim, é bem legal. Você não paga para entrar, você vai a hora que você quiser, volta, tem experiências, tem atividades, tem bacana. E então eu senti isso.
eu senti o lixo ali de repente. Eu estava no final do parque, o dia que a gente ficou até fechar esse parque, então talvez já tenha falhado alguma coisa de operação. Percebi que nos detalhes, que o pessoal fala que existe um mito aí desse parque, que quando o parque fecha, os próprios funcionários gostam de ir lá e repintar, deixar tudo bonitinho. Eu cheguei num totem desse, uma marcona cinza, assim, queimado, né? Então, há quantos dias estava isso queimado? Eu fui todos os dias lá, fui ver, os 20 dias que eu fiquei lá, essa televisão ficou meio que quebrada os 20 dias. Mas esse era um parque, vamos dizer assim, como se fosse franquia. Então, vale a pena mesmo franquear a tua marca, a tua negócio? Será que você vai conseguir replicar toda a magia, todo que o fundador desse universo todo, dessa magia, já faleceu faz tempo, né? Mas, e hoje? Continua encantando o mundo inteiro, pelo amor de Deus. Eu acho que ali, cada a atração que eu entrava tinha mais de 200 pessoas comigo, quando eram salas com shows que aconteciam. Os shows finais do dia que realmente encantam, isso daí não tem como, essa é a verdadeira mágica. Ver a Sininho sair lá de cima da torre, realmente é um momento mágico, só que você tem que ficar lá até as 9h30 da noite, 9h45 da noite, com criança de 4, 5 anos no colo, com criança de 1 ano e 2 meses que nem eu no colo. É encantador, é mágico. As crianças realmente gostam disso. E nas nossas aulas, como que a gente está fazendo essas coisas? O que a gente está trazendo? O que a gente está fazendo de diferente? Além de, só marcar uma aula teste, nem um caderninho de passar para uma aula teste, o professor nem sabe que vai ter aula teste normalmente, né? Cai de surpresa ali. Normalmente a equipe de vendas do comercial nem se atentou, o sistema liberou uma vaga, mas ela não se atentou que foi uma falta, é um plano que venceu hoje e amanhã ainda não renovou, então daí chega lá, estourou a experiência do cliente, né? Estourou a capacidade que você vende como segurança. Então, tem bastante coisa para a gente refletir. São 15 insights, posso mostrar aqui de novo o nosso grupo de WhatsApp, então já bota aí nos comentários. Quer entrar no grupo de WhatsApp da magia desse parque fantástico, mundialmente famoso. Então tem 15 insights aqui que a minha experiência, a minha vivência de tudo que eu li e estudei me fizeram refletir lá. E eu gostaria de compartilhar com vocês para ver o quanto a gente valoriza nas escolas de natação de vocês. Quer dizer que o Bruno aí tá suando a camisa para não falar o nome. É quase aquele 1, 2, 3 PIN do Silvio Santos. Não pode falar, senão perde o jogo. E aí eu falo dos detalhes. Isso aconteceu porque na inauguração do parque, quando finalizou o primeiro dia, o parque estava totalmente imundo. Eram filas imensas, teve engarrafamento. E quase falei o nome. E o UOL, ele ficou muito triste, porque ele queria proporcionar a melhor experiência para todo mundo. E aí ele reúne a equipe, o parque fica fechado por 1 semana. E quando ele reabre, ele dá uma bala para cada pessoa que vai entrando. E ele conta quantos passos a pessoa demora para colocar a bala na boca e jogar no lixo. Que aí ele põe esse número mágico aí de 7, 8 passos para colocar cada lixeira. E aí eu trago para a realidade da natação. Você vivencia o que o seu cliente vivencia? Você faz desde ele chegar ali no estacionamento, ir até a recepção, ir para o vestiário, entrar na piscina, ficar aguardando. Você passa por essa experiência? Eu e o Bruno, a gente tem um projeto que é o Cliente Oculto, que a gente tem um projeto para ir até a sua academia, só que aí sem a sua equipe saber, a gente vai como um cliente oculto, ou faz a inscrição, ou faz uma aula teste, ou é um aluno matriculado, executa uma aula e a gente traz esse retorno para vocês, os pontos positivos, os pontos a melhorar. Então, faça um cliente oculto, proporcione isso para a sua equipe que vai ser muito vantajoso. A gente já tem esse projeto aqui no nosso portfólio para ir até a sua equipe, seja onde for, convida a gente que a gente vai usar a sua academia e vai te dar um feedback do que é essa experiência, o que está falhando, o que está sendo positivo. E lá nesse grande parque, nessa grande magia, Bruno, a personalização é um ponto forte da experiência. Total. Como cada visitante se sente especial e como a gente consegue trazer isso para as nossas aulas de natação. Isso é aquela coisa, né? Talvez a gente por eu estar lá vivenciando num país capitalista total, então, a oportunidade de se fazer dinheiro, a oportunidade de fazer tudo é muito grande, né? Então, o que já é conhecido de muito tempo, né? Em algum momento na atração, vai tirar uma foto, assim que você sai do brinquedo, a foto já está lá escancarada para te proporcionar, guarde esse, né? Reserve esse momento para você sempre.
tudo que você quiser, toda hora que você vai, além das lixeiras, você vai sempre ver uma maquininha que vai gerar um souvenir, seja uma experiência para a criança construir, de rodar uma roleta, seja você botar o teu nome numa tagzinha, que seja. Então, realmente, eles sempre estão buscando a tua personalização desse atendimento. E não perdendo a oportunidade, né? Normalmente, o que é o viés de seja esse parque mágico ou qualquer outro parque que a gente for de diversões. Aqui no Brasil, antigamente, o tal do Play Center aqui em São Paulo, isso já dá para falar o nome, né? Porque, se bem que é a Cacau Show... Eita, nós acabaram de comprar. Enfim, vamos lá. Vamos parar de falar de mercado, vamos falar para você aí. Eles fazem... o problema é fila grande? Então, vamos abrir um subproduto. Aí, ó, se você quiser pagar um pouquinho a mais, você tem, na tradução literal, fura-fila. Você vai para uma fila menorzinha. Os brinquedos novos que tem não sei o quê, exclusividade para quem tem... Você compra o passaporte, você pode usar o parque o ano inteiro, então exclusividade para você, ou para quem paga o fura-fila, ou para você, mero mortal, que não quer fazer isso, ou não está com dinheiro, não está com orçamento, todo dia às 7 da manhã, lá no aplicativo, você pode reservar um horário para você. Não deu às 7 da manhã, porque imagina, é um mundo tentando fazer a reserva. A gente abre de novo à 1 da tarde, tá bom? Então, tem leilão, sabe? Então, subprodutos vão te personalizando isso, vão te proporcionando essas experiências e você vai ficando agradável. Você já está com a expectativa lá alta, né? Lá em cima. Então, poucas decepções, assim, poucos atendimentos vão quebrar essa magia. Eu acho que o encantamento e a magia vem da marca. Né? Vem das histórias que a gente ouve, vem de tudo que a gente ouve. Mas hoje em dia, eu acho que o caramelo, para quem tem a síndrome do vira-lata, lógico que isso é uma brincadeira, né? Pelo amor de Deus aqui falar, porque eu acredito muito em nós brasileiros. Quem veste a camisa amarela aqui sabe solucionar tudo com criatividade, sabe aprender com os erros dos outros, ou quando a gente erra, então, que a gente aprende mais forte ainda. Mas eu acho que o caramelo mordeu lá o ratinho. E a gente viu assim, eu tive experiências muito assim, e ao mesmo tempo assim, no mesmo dia, uma experiência deprimente assim, foi deprimente, foi triste de falar, que eu até falei no ouvido do cara, eu falei, putz, isso é experiência disso, né? E sair, só que era um indiano operando, nada contra os indianos, desculpa, pelo amor de Deus, mas era uma pessoa... Enfim, não sei se estava no dia bom dela, não estava no dia legal dela ou não, mas não me encantou. E aí, na próxima atração que a gente foi, realmente, uma outra menina, isso eu já até gravei e passei para o pessoal do grupo para ver. No que a menina viu meu filho, aí sim eu falei, isso é encantamento. Isso sim vale a pena, porque se vocês não participaram, não sabem, vocês imaginam o quanto trabalhoso é ir para lá. Quando eu falo trabalhoso, eu falo, né? De dispensar e ver a alegria do teu filho. Eu fiz isso pelo meu filho e pela minha família. E lógico que trouxe para vocês, porque família, natação criativa que estão aqui com a gente, né? Mas tem muita coisa legal para a gente fazer isso. Então, acho que esse nosso papo é para lançar, né, essas questões aí que a gente vai fazer. Não sei se tem tempo de eu elencar os 15 insights aqui. Vamos... O episódio é seu, Bruno. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no grupo do WhatsApp. Fala os 3 principais aí, quem quiser entrar no grupo. Boa. Mas só para falar para o pessoal, né? São 146 membros já no grupo do WhatsApp. Então, a gente está ali, né? Encantar até o último segundo, o último cliente. Eu sempre trouxe esse diferencial para mim. Então, porque normalmente a gente vê lá, né, o professor torcendo para o último horário os alunos faltarem, porque daí a aula vaga, vai embora mais cedo. Normalmente a academia fecha às 10, quando já está baixo o fluxo, 10 para as 10 já está tudo apagado, as esteiras... Então, cara, lá eu vivenciei isso de forma positiva. O último cliente, sensacional. Você pediu só 3, né? E ferrou. Mas o que eu mais gosto, assim, por mais que você estude, por mais que você tente nichar, por mais que você se prepare para atender um nicho, para atender um perfil de cliente, sempre vai existir 1% vagabundo, né? Isso daí eu não sou o cara do sertanejo, mas eu gosto daquela música, né? Mas existe sempre 1% vagabundo. Sempre vai ter um cara que vai furar todas as tuas estratégias e você não precisa ficar triste por isso. A gente vai bater bastante papo contra isso. Que mais ali, Rê, que pode... Esse aqui que a gente sempre fala já em todos os nossos episódios, quem te consome é a criança, mas o que fazer para quem faz o Pix?
né? Então eu tive a comparação e a vivência, né, de viver os 2 parques que existem lá, o mais famoso do Ratinho e o mais famoso dos filmes, né? Então, uma diferença bem gritante para o meu momento, para mim, porque eu que estava lá com uma criança de 1 ano e 4 meses, uma criança de 5 anos e a minha esposa. Então, assim, o atendimento era o mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena entrar um pouquinho nisso, né? Então, para você ter uma ideia, nas atrações, o Bernardo, para quem conhece, meu filho de 5 anos, ele teve uma sorte muito grande. Os 2 parques lá de Orlando, eles defendem assim, não é porque você tem uma outra criança, que nem a gente estava com a Bela, minha filha de 1 ano e 4 meses, que um pai tem que se sacrificar e perder a oportunidade de participar de uma das atividades, de uma das atrações ou de um brinquedo. Você faz o Swift Parent, né? Então, ou seja, a troca de pais. Você só precisa informar na hora da entrada do brinquedo. E aí, num parque, a gente é direcionado para uma salinha, ar-condicionado, uma vivência, o tema do brinquedo bacana. Assim que a minha esposa fez viveu a experiência com o B já sai, daí a Mari pega a Bela e eu já vou com o B brincar no brinquedo de novo. Então, eu e a Mari, a gente não perdeu a oportunidade de brincar nesses brinquedos. No outro parque, o mais famoso, o das orelhas bonitonas, você também tem essa chance. Só que você tem que sair do brinquedo. Na entrada do brinquedo, ele pega o teu ingresso, ele valida que você vai ganhar o tal do fura-fila. Então, não fica uma coisa prática e rápida, né? Tudo bem, eu não fico mais 50 minutos numa fila comum que nem todo mundo, mas eu fico mais 20 minutos, meia hora na outra fila, entendeu? Então, isso eu achei diferenças muito grandes. Era uma coisa que a gente debatia muito, né, antes de eu viajar, né? E a gente falava, mas e o cara que, na minha época, né, eu sou muito velho, falava assim no chequinho e a gente passou agora a falar, quem faz o Pix? O que a gente está fazendo para esse cara? Então, enquanto a criança está lá nadando 45 minutos, ou se a tua aula agora é de meia hora, tá meia hora na tua academia, você está proporcionando o que para ele? Ele tá agradável, ele tá com o WhatsApp dele bombando e a bateria do celular dele tá acabando, ele tá indo pedir para tua recepcionista o recarregador emprestado ou uma tomada que seja, sabe? Pensar no mesmo detalhe do que você disse. Você falou do produto cliente oculto. Será que a gente está pensando mesmo lá no final? Quem que é o nosso cliente de verdade? Quem que é, né, a oportunidade que a gente tem de se diferenciar e se destacar no mercado? E a gente falando nessa experiência individualizada, de pensar em cada detalhe, eu jogo aí uma reflexão para vocês. A aula, ela é individualizada para cada aluno ou é aquela aula na lousa que o professor escreve e todo mundo está executando a mesma aula? Será que isso é pensar em forma individualizada desse cliente? Aquele aluno que chega e é aniversário dele, tem uma ocasião especial, tem aquele bolo de EVA só para cantar aquele parabéns, aquele aluno que ficou 15 dias afastado por doença, quando ele retorna, a sua equipe sabe que ele está retornando de uma doença e vai perguntar para ele. Esse atendimento individualizado, personalizado, a sua academia tem? Então, esses pequenos detalhes que eu deixo esses momentos de reflexão. E você começou a falar um pouco do atendimento e do treinamento dos funcionários. Esse grande parque aí, ele é visto por ter esse treinamento constante, trazer gente do mundo inteiro e ter, como você falou, teve um indiano, tem pessoal do mundo inteiro, tem até brasileiros que trabalham lá. Encontramos uma lá que me atendeu muito bem a gente, foi muito legal. E aí, como se você viu esse treinamento? Todos estão bem treinados com esse atendimento e como a gente fazer isso nas nossas aulas de natação? Que legal você trazer esse insight, esse recorte. Eu vou falar do parque temático aquático deles, né? A gente foi lá no parque aquático deles temático, lógico, eu não ia estar fora do parque aquático, né? Tem outros parques aquáticos lá todo, mas eu fiz questão de ir do mais famoso, da magia do mundo, e realmente eu via uma coisa que me impressionava muito, todos os salva-vidas lá, todos os salva-vidas ficavam numa espécie de 5 metros, talvez, e não tinha nenhum momento que eles estavam sentados embaixo do guarda-sol, só segurando a boia. O tempo todo isso me chamou muita atenção, principalmente na piscina do rio, né? Tem um nome específico, que você fica lá sentado na boia e o rio vai te levando na correnteza. E eu via, sempre andando para um lado, para o outro. Andando para um lado, para o outro. Eu já tinha visto quem estava ali, sabe? Dá para matar, até parado ele faz assim, mas não. O treinamento estava específico. Aí foi engraçado. No final do dia, um cara olhou assim, eu olhei e falei, você é brasileiro, né? Ele, como você matou? Eu falei. E um salva-vidas brasileiro lá, então, fazendo essa operação. E eu pude testemunhar nessa que um chegou, eles foram fazer a troca de turno ou só de posição, ele esqueceu o flutuante.
o material flutuante. E daí de longe, lógico que eu estava com o olhar treinado para isso, né, gente? Para trazer para vocês isso. Então passou, acho que o supervisor falou, ele, ai meu Deus, não sei o que. Então eu consegui pescar isso, né? Mas você vê, treinamento existe, mas o ser humano é ser humano. Nessa mesma posição aí que eu estava, o menino que estava antes tomando conta era tipo um toboáguazinha que o Bernardo ia sozinho, e eu conseguia acompanhar ele por umas pedras. No que trocou, a menina que entrou nova falou, você não pode ir por aí. Eu falei, caramba, eu tô há 7 minutos aqui, indo e voltando. O cara que estava antes me orientou por aqui, ele falou, não, é por aqui, that's the way, né? Esse é o caminho para você acompanhar teu filho. Quando trocou a personagem, de repente não podia mais. Então, existem sim os processos, né? Existem os treinamentos, tudo, mas por que será que não acontece? Será que a gente é muito rígido? Será que a gente dá margem para as falhas? Lógico, tudo isso é insights de um monte de coisa que está vindo aí. Mas é bem legal isso que você falou. Treinamento existe. Você vê longe que existe. Agora, a entrega, todo mundo acho que aqui está passando por isso, né? Está difícil contratar e está difícil replicar a nossa paixão. Tem muitos donos de escola de piscina, de natação, que estão dentro da água ainda com receio de a magia e o encantamento, a paixão que ele entrega para os alunos não conseguir replicar. E aí eu falo que o grande segredo, primeiro, é contratar bem. Então, você conseguir fazer uma contratação, foi até, a gente comentou em alguns episódios anteriores que às vezes a gente está fazendo a mesma contratação de 20 anos atrás e o mundo mudou. Então, a gente tem que saber como contratar. Eu ouvi aqui no livro da Opa, quase. Eu vi no livro aqui do Grande Parque que a primeira seleção deles é para ver quem na entrevista fala olho no olho e quem tá sorrindo o tempo todo e tem um entusiasmo. Então, o primeiro corte deles não é quem tem a maior capacidade, quem fala inglês melhor, é quem consegue se comunicar melhor e vai passar essa experiência para o cliente. Então, isso é muito importante na hora da sua contratação. Que espírito você quer que essa pessoa transmita? Então, já faça isso na contratação. E depois, o treinamento ele tem que ser constante, ele tem que ser periódico. De quanto tempo está fazendo esse treinamento na sua academia? Agora que o professor trabalha em 2, 3 academias, dá aula de personal, às vezes trabalha em outra área, tem a família, tem tudo, a gente não está conseguindo unir essas pessoas. E a gente tem o mundo digital, como a gente tem aqui a plataforma Educar, que faz cursos online, como você está se adaptando a esse novo momento. E para a gente finalizar, Bruno, a gente tem a parte do feedback, que o parque valoriza muito o feedback constante. Tem até um rapaz que ele trabalhou na gerência da Disney, ele é um brasileiro, que ele treinava a equipe, e ele falava que quando ele finalizava o treinamento dele, ele tinha que trazer o feedback. E aí muitas vezes ele recebia ali 9,5, 9,8, e ele ficava super feliz. Imagina, treinamento para 400, 600 pessoas, você recebeu um 9,5. E aí a Disney ia lá, opa, já foi. Ia lá, elogiava ele, mas falava, o que está faltando para você melhorar esse 0,5? Então ele sempre buscando a excelência ao máximo, e ele tinha que trazer essa solução. Como eu vou conseguir esse 10? Você sentiu que eles valorizam mesmo esse feedback lá? Putz, não, o ratinho tá doente, cara. Perderam todos esses valores, te juro. Até hoje a gente não recebeu nada. Então, assim, a gente entrava... O legal foi num dos parques... Agora eu preciso tentar lembrar qual dos parques foi, mas isso foi legal. Quando a gente saiu, depois de ver a magia de fogos, tudo... Todos os funcionários da limpeza, que seriam o exército branco, estavam em uma fila aqui, sabe, de frente pra gente, com a mão estendida, pedindo o high five da galera. Então, eu fiz questão de levar o B e fazer high five, thank you, né? Obrigado. Porque realmente eles proporcionaram eles fizeram o máximo e estavam ali recebendo. Mas você via outros dois com outro tipo de uniforme, que você via que era superior, nem falando goodbye, nem falando good morning, né, good night, né? Sabe, nem só controlando para que, tipo... aquele mar de gente saísse e de uma vez. Então, são coisas para a gente pensar, né? E aprender com eles. E não é porque eles deixaram de fazer ou porque eles não fazem que a gente não vai fazer. É pelo contrário. A gente resgatar a nossa excelência. Que você falou, vamos buscar sempre a excelência. Sim, você ouve o seu cliente aí do outro lado na aula de natação. Então, ou quando ele... Porque se você ouvir, você tem que dar uma resposta. Foi o que o Bruno falou, não teve a resposta. Se você quer ouvir o cliente, você precisa dar a resposta para todo mundo. E às vezes vão vir coisas que você não quer ouvir, mas você tem que estar preparado e você tem que dar essa resposta. Então, você tem um sistema aí de feedback, para responder o seu cliente. Então, isso é muito importante, o cliente se sentir acolhido, se sentir ouvido. Muitas vezes você não vai resolver o problema
problema dele, mas só de você ouvir e acolher ele já facilita muito. Então, Bruno, queria agradecer muito a sua presença. Para quem aí do outro lado quer fazer parte desse grupo, escreve aí nos comentários, eu quero. E você vem fazer parte desse grupo com mais de 100 pessoas que a gente vai tratar desses assuntos. Então, o que trazer de lá que dá pra gente colocar nas aulas de natação, o que tá falhando lá, o que tá falhando nas aulas de natação. E vamos aí, se a maré da natação subir, sobe para todo mundo. Então, vamos tentar fazer o melhor atendimento possível pelo Brasil inteiro, em diversas academias e clubes. E, Bruno, deixa aí suas redes sociais para quem quer ir atrás do Bruno e saber mais. Bora lá, no Instagram, Amphibia_Tichibum com N, tá? No LinkedIn, você vai achar bastante coisa lá. E o WhatsApp, né? Em todas essas duas redes você acha o WhatsApp. E o WhatsApp está sempre aberto para sempre acolhê-los, como a gente fala, e direcionar a melhor solução, a melhor vivência que a gente já teve, ou vivenciar junto com você a busca da solução criativa que você precisa ter. E como a gente fala de experiência do cliente e personalização, quem é do grupo do WhatsApp vai receber essa entrevista primeiro, antes de todo mundo, exclusivo para quem é do grupo. Então, você que é do grupo, a gente tem esse carinho especial e você vai receber essa entrevista antes de todo mundo, personalizado para vocês. E para a gente finalizar, agradecer os nossos parceiros, que eles que fazem esse sonho virar realidade. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui hoje e não estaria levando esse conteúdo para vocês. A Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, visando principalmente a prevenção e segurança aquática. A gente tem a plataforma Educar, o aplicativo da SwimTrack, a gente falando de personalização. Ele entrega uma tabela de treino personalizada para cada cliente, com o tempo que ele tem que chegar e o sistema energético que ele vai trabalhar. Isso único no mundo, só o SwimTrack tem. Fábrica criativas de aulas de natação, para você entregar aí a vivência, encantar o seu aluno a cada dia, trazendo aulas diferentes a cada dia, com novas dinâmicas, novas brincadeiras, novas músicas. Quantas músicas a gente já criou ali na Fábrica Criativas, Bruno? Tem mais de 48 músicas novas, nunca usadas, e de repertório já passou das 80. E quantas aulas a gente já criou lá? Foram 250 aulas já, então, para mais de 250 aulas. 250 formas de você encantar o seu cliente ali. Então, sempre trazendo novidades, criatividade e aquelas aulas magnéticas que vai atrair o seu cliente para a aula seguinte. E a Sobrasa, que tem um projeto aí de reduzir o número de casos de afogamento. Se você não é voluntário, eu sou voluntário, seja também. Entre no site sobrasa.org e leve algum projeto aí para sua região para reduzir o número de casos de afogamentos. Então, muito obrigado para vocês aí do outro lado, muito obrigado para o Bruno, para o Maurício que está aí auxiliando a gente aí atrás das câmeras, que também se não fosse ele, nada disso estaria no ar. Então, muito obrigado a todos e até a próxima entrevista. Tchau!